A lei da reencarnação nos mostra que nós já vivemos aqui na Terra em várias, inúmeras oportunidades. E viveremos também não somente aqui, mas em outros planetas. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos nos amadurecendo. E assim nós vamos entrando em contato mais íntimo com Deus, mesmo que Ele nunca se ausentou. Meus amigos, tudo bem? É um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês para que nós possamos conversar um pouco a respeito da mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho do Messias, o maior presente da minha vida. Nós, como espírita cristãos, nós estudamos a doutrina espírita que procura deixar bem clara, transparente, límpida a mensagem de Jesus Cristo. Nós, como espíritas, nós aprendemos que todos estamos submetidos à lei da reencarnação. Se você tiver interesse, você pode pesquisar, analisar, até mesmo estudar do ponto de vista científico inúmeros livros, inúmeras obras, trabalhos científicos foram trazidos ao nosso encontro e, se depender de nós, nós podemos e devemos tirar o melhor proveito. Se analisarmos também do ponto de vista filosófico, nós podemos estudar, usar a nossa capacidade intelectiva, usar a nossa capacidade de raciocínio, e nós iremos perceber que a reencarnação se nos mostra uma teoria factível. Nós, como espíritas, nós a estudamos como uma lei. Como lei, todos nós estamos submetidos a ela, você acreditando ou não. Como espírita cristãos, nós percebemos também que não tem como, do ponto de vista racional, nós entendermos a mensagem de Jesus Cristo. Como alcançar a meta apresentada por Jesus Cristo numa única encarnação? Como entendermos a mensagem de Jesus Cristo se nós temos apenas uma oportunidade de estar aqui? Como entender a mensagem de Jesus Cristo se nós entendemos que nós fomos criados na concepção? A doutrina espírita nos apresenta a proposta das múltiplas encarnações. Ou seja, nós estamos aqui no planeta Terra e já tivemos aqui, ou talvez em outro planeta, em várias ocasiões. Nós nos deparamos com o Evangelho de Jesus Cristo. Como entendê-lo? E ainda mais, como viver a mensagem de Jesus Cristo. Nós aprendemos com o Messias, com o nosso Mestre Jesus, o ensinamento de que nós devemos fazer o bem àqueles que nos odeiam. Nós aprendemos também com Jesus Cristo que nós devemos até mesmo orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Como entender essa mensagem? Você certamente pode assim se pronunciar. Nossa, isso é demais. Isto é impraticável. Pois é, concordo com você se nós partirmos do princípio de que nós temos apenas uma única encarnação. Como aprender e viver a mensagem de Jesus Cristo se nós temos apenas esta encarnação, não só para aprender, mas para colocar em prática os ensinamentos? E quando Jesus Cristo nos apresenta o desafio, amar os inimigos, até mesmo os inimigos.
Veja bem, meus irmãos, nós, como espírita cristãos, nós aprendemos que a violação de uma lei, a violação de um mandamento, se trata, nós poderíamos assim rotular como um pecado. Como Jesus Cristo nos apresentou uma mensagem aqui entre nós e a doutrina espírita nos elucida bem no Evangelho segundo o Espiritismo de que o nosso destino aqui na Terra, em qualquer lugar que nós nos encontremos no universo, o nosso destino divino é aprender a virtude maior, que é a caridade. O nosso destino como ser divino é a caridade. Por quê? Porque ela é a virtude na acepção mais ampla do termo. Ela abrange toda e qualquer virtude. Ela abrange a benevolência, ela abrange a bondade, a abnegação, a pontualidade. A caridade abrange também o senso de justiça, a sinceridade, a busca pela verdade, a paciência. Nós não conseguiremos ser verdadeiramente caridosos se nós não conquistarmos ou vivermos na vida, no cotidiano, todas essas virtudes. Aí você vai entender que se torna impraticável alcançar o nosso destino apenas numa única encarnação. Nós já estamos hoje em pleno século XXI e as pessoas digladiam, as pessoas brigam. E eu estou me referindo aos cientistas, aos filósofos, aos pensadores. Eles lutam a respeito daquilo que é verdade, daquilo que é científico, daquilo que é verossímil, em pleno século XXI. Como que nós alcançaremos o nosso destino apenas numa única encarnação? A intimidade maior que nós temos aqui na Terra são com os vícios, com os defeitos, com aquilo que nós rotulamos de pecado. Aquilo que representa para nós uma violação de uma lei, a violação de um mandamento. A gula, a avareza, a luxúria, o orgulho, a ira, a raiva, a preguiça e assim por diante. Nós temos uma intimidade, no nosso cotidiano, o maior desafio nosso é vencer os nossos vícios, os nossos defeitos, os pecados. E raramente a pessoa se dá, ou pelo menos enfrenta, ou encara este desafio. Como vencer, como entender, como detectar em nós a mesma, por exemplo, a inveja. Nós relutamos em admitir em nós os pecados que geralmente nós apontamos no nosso próximo. Por exemplo, até mesmo aquelas pessoas que dizem representar a vontade de Deus aqui na Terra. Aqueles que se dizem representantes do Pai, seja ele pastor, padre, seja ele um sacerdote de qualquer religião, como ele procura convencer alguém? Quanto tempo nós levamos para vencer um defeito, um vício? Quanto tempo nós levaremos para vencer os pecados? E não foge a esta regra, seja o pastor, seja o padre, seja o arcebispo, seja o papa. E assim nós vamos percebendo que numa análise científica, filosófica, religiosa, se nós usarmos a nossa capacidade de pensar e de refletir, não apenas olhando para o conhecimento específico de um fenômeno, mas também do ponto de vista filosófico, usar a nossa capacidade de raciocínio e também levantar o nosso olhar para o céu, nós não estamos à procura apenas do nosso Pai, do nosso Criador, mas nós também estamos observando inúmeras moradias, inúmeras estrelas, inúmeros planetas. Hoje a ciência nos mostra. Por que será que o Criador do universo criaria tantas moradas, tantas estrelas, tantos planetas? A humanidade, a maturidade ou a imaturidade que predomina aqui na Terra
ela não é compatível com o senso de responsabilidade, com a evolução de muitos irmãos nossos que residem em outros planetas, em outras galáxias. Nós não conseguiremos a excelência numa única encarnação. A lei da reencarnação nos mostra que nós já vivemos aqui na Terra em inúmeras oportunidades. E viveremos também não somente aqui, mas em outros planetas. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos nos amadurecendo. E assim, nós vamos entrando em contato mais íntimo com Deus. Mesmo que Ele nunca se ausentou, mas nós vamos aquilatando a nossa sabedoria, nós vamos adquirindo a capacidade de ver de forma cada vez mais aprimorada e assim, do ponto de vista evolutivo, nós vamos entendendo cada vez mais a vontade de nosso Pai.